amigo maranhense, aqui tá adorando essa temperatura de Brasília, Sandro Bernardes. Tudo bem, pessoal? Doutor Sandro Bernardes. Ô, Sandro, bom recebê-lo aqui, cara. Pessoalmente, cara, é uma satisfação enorme mesmo. Viemos aqui, né, estamos aqui já há 10 dias, né, vamos ficar até domingo aproveitando a cidade. Moramos aqui há mais de 20 anos, então é uma honra, né, estar aqui com um amigo, conhecê-lo pessoalmente, com o amigo Rodrigo Lima também, para trazer temas aí candentes, né, atuais, que versam sobre assuntos que a sociedade como um todo possa ter interesse, né? E o de hoje, ele é bastante presente nos últimos dias, principalmente porque envolve mulheres, assédio, né, a posição do Estado e da sociedade. Então é um tema realmente sensível, né? Eu, como pai de 3 mulheres, 2 jovens mulheres e uma bebê de 2 anos, né? Tem que explicar bacana. Isso sempre, 18, 16 e 2 e o mesmo casamento. Porque ninguém acredita, né? Ninguém acredita, Léo. Mas é um tema que sempre me trouxe atenção, não só com relação às mulheres, mas a gente viu alguns episódios que a gente vai comentar, né, que envolveram algumas autoridades e também violência contra as mulheres, e também um episódio recente que houve entre 2 policiais. Então hoje o tema é bastante sensível. Vamos falar sobre isso então? Muito bacana, acho que sempre é atual e sempre é uma necessidade das pessoas saberem para onde correr ou para quem pedir socorro e quais direitos que se tem. Vamos lá? Vamos embora. Vocês que comandam aí. Bom, Sandrão, deixar contigo aí, comandando. Hoje você é a nossa estrela. Obrigado. O primeiro assunto que nos traz aqui, né, para comentar, foi aquele episódio recente com o presidente de um banco público, né, da Caixa Econômica, né? A gente viu algumas falas dele e sobre ele acerca do episódio que envolveu uma servidora, uma empregada pública, uma dirigente que era diretamente subordinada a ele. Né? Então, em alguns episódios... Sandro, eu vou pedir se você puder lembrar quem esqueceu, ou até falar para quem de repente não está muito ligado nas notícias, você pode só fazer um pequeno resumo, por gentileza? Né? O ex-presidente da Caixa, ele interveio fortemente com relação a uma colega que supostamente teria sido assediada sexualmente, inclusive, por ele. Esse é um tema bastante sensível, até porque a gente respeita todos os lados, não dá para dizer ainda quem tem razão. Mas eu fico me imaginando, né, na condição de marido, de pai, de namorado, da própria mulher, na calada da noite, né, você recebe, isso está no processo, uma ligação, né, olha, compareça ao meu quarto que eu preciso discutir com você a sua carreira. Você, numa viagem, de repente estão no mesmo hotel? Trabalho, no mesmo hotel. Então, o seu chefe lhe liga, né, isso vale de parte a parte, né, de homem, mulher, mas o episódio muitas vezes ocorre com mulheres. Suba, que eu quero discutir com você a sua carreira. Então eu fico me imaginando nessa condição, né? Como marido, como parceiro, como pai. Então é um negócio, né, duro e fica, né, o que eu devo fazer, né, nessa hora. Então, claro, né, o ideal seria, olha, chefe, você está confundindo, né? Acho que isso não é hora, mas depois precisa ser reportado para alguém. Uhum. O que a gente tem de principal hoje, Léo, isso que chama a atenção, é que as mulheres agora têm consciência, não só as mulheres, mas as pessoas, de que assédio precisa ser combatido. Sandro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, vamos ver se você consegue me ajudar aqui, ajudar o nosso pessoal também que tá aqui ouvindo. Existe mais do que um tipo de assédio? Sim. Um deles é o assédio sexual. Isso. Ok. Um convite como esse para ir até o quarto de um superior já é configurado como assédio, ou teria que haver algum tipo de cúpula, alguma coisa nesse sentido assim? Você está no limite. Ali, você ainda não sabe qual é a intenção. Mas só o convite em si já gera uma pressão interna que a gente pode dizer que é assédio moral. Isso não é hora de expediente. No meio da madrugada. No meio da madrugada, às 10 da noite, ambos casados, suba para discutir a carreira. Sim, mas a nível de direito, uma mulher dessa, por exemplo, consegue gravar uma conversa, perfeito, consegue filmar algo, ou consegue guardar, de repente, um convite por escrito, que ela está sentindo que ela está sofrendo um assédio sexual. Isso vale como prova diante de um juiz? Vale como prova, né, que vão se somar, né? Isso não vai ser um elemento só que vai levar essa convicção. Tem que se dar oportunidade também para o ex-dirigente se pronunciar. Mas esse é um elemento de prova que vai ser somado a outros. Quando você tem vários, né, indícios, que a gente chama de prova indiciária, em um mesmo sentido, Léo, o Supremo entende que isso é a prova.
Porque ninguém vai deixar também, né, desculpa a expressão chula, marca de batom na cueca. Isso não vai acontecer. Ok, né? Então, essas pressões muitas vezes são veladas. Né? Quem está numa condição acima, né, vai usar de um subterfúgio, de outro subterfúgio, que podem ser depois manipulados, evidentemente no bom sentido, por quem está se sentindo pressionado. Né? Isso em termos sexuais, mas em termos morais também. Hoje a gente tem muitos episódios, né, de maus relacionamentos, não só no setor público, mas no privado também, em que a autoridade ela se sobrepõe, não é e se impõe, mas ela se sobrepõe dizendo: você vai fazer, você tem que fazer. E algumas propostas que, né, são nefastas, que são abomináveis, né, de, olha, venha à minha casa no final de semana que eu preciso de você aqui, você é meu servidor, você é meu empregado. Aí existe uma relação profissional, né, e há um limite para isso. A questão é que muitas vezes não é fácil de provar, né? Não é, por exemplo, Léo, já enveredando por outro caminho, né, tão evidente quanto aquele caso de agressão que houve de uma procuradora, né? Havia 2 procuradores ali de um município, não lembro agora exatamente qual a região, mas interior de São Paulo, Registro, que é um município grande, né? E o procurador, né, o subordinado, agrediu fisicamente a procuradora, né? Da parte dele, a argumentação de que ela assediava ele moralmente. Aí que vem talvez a outra pergunta, né, por parte de quem é assediado. O que fazer processualmente? A quem que eu posso recorrer para não só me defender, mas defender o meu direito que eu tenho de não ter a privacidade invadida por uma pessoa, né, que age desse modo. Você tem vários caminhos, né? Quando você tem uma via administrativa, no caso dos procuradores, você pode denunciar isso para a corregedoria, você pode encaminhar para o Ministério Público, porque isso envolve liberdades pessoais, mas, sobretudo, equilíbrio na relação dentro do serviço público. Mas quando você tem uma relação privada, aí é a esfera civil mesmo, a indenização. Então é isso. Eu acho que o mais interessante, nós estamos falando do serviço público, né, numa empresa estatal, mas tem muita gente que trabalha na iniciativa privada aqui. Então, quais são os meios que a pessoa pode se defender e se proteger? Gravação, foto, trocas de mensagem, e-mail. Testemunha vale? Testemunha vale, mas é melhor pegar algo mais consistente, sabe? Mas hoje não falta mecanismos para você se defender. Então, se você tiver um celular, pode deixar gravando. Entrou numa reunião que ficaram só os 2, coloca para gravar, coloca para filmar, guarda todos os registros que você tiver para poder provar o que você está alegando. Porque se você também chegar numa polícia ou chegar no Ministério Público falando algo sem provas, até você conseguir levantar todos esses elementos, vai ficar um pouco mais difícil. Então, dá esse passo atrás, guarda esses elementos, essas provas para poder fundamentar, para poder respaldar você de qualquer outra recriminação lá na frente, uma demissão, algo do tipo. Tá, isso vale, assim, para outros níveis de relacionamentos? Sei lá, de repente eu estou no prédio, eu sofro um assédio sexual do meu vizinho. Ou sei lá, eu estou na minha atividade religiosa e lá eu sofro um assédio sexual de uma pessoa que me importuna de forma até incisiva. Vale nesse sentido também, quando sai do âmbito profissional, isso também tem valor? Existe alguma forma da pessoa se proteger ou não só no âmbito profissional? Existe, Léo. Você chegou a um ponto também sensível, que é essa questão, sobretudo, né, muito atual da liberdade religiosa, do respeito, né, das relações que nós temos também de vizinhança. Existem vários caminhos, né? Antes se dizia que a prova testemunhal, há muito tempo, era a rainha das provas. Isso ficou para trás, né? Okay. A prova documental, a prova documentada, ela é muito mais forte em juízo. Nesse caso, a pretensão, a gente diz assim, né, o que eu quero, eu vou ter que apresentar em juízo. Eu vou ter que constituir advogado, né, e evidenciar com aquilo que eu tenha, câmeras, depoimentos, fotos, mensagens, porque não é raro em condomínio discussões, né, que chegam a ponto de quem você é, né, você sabe com quem você está tratando. E isso em si causa à outra parte uma dor interna, que o preço, né, não é pago com dinheiro. Né? Qualquer reparação financeira talvez não repare aquela dor que a pessoa sente quando se sente humilhada. Então, o caminho seria documentar ao máximo e apresentar essa pretensão por meio de advogado constituído em juízo e a pretender também a reparação. O preço da dor, né, que a gente chama, né, não tem como ser medido em dinheiro. É a mínima reparação. É uma recomposição, na realidade.
Tá, entra uma questão que eu fico imaginando, talvez até algumas mulheres estejam aqui ouvindo e pensando, né? Recentemente até recebi uma convidada que ela sofreu muito, tanto assédio sexual quanto assédio moral no ambiente de trabalho no setor público. Agora, o que acontece? O que ela falou aqui, e eu acho que talvez seja a realidade de muitas mulheres, talvez o pensamento delas. Ela falou, não, a gente finge que não vê, porque você vai, denuncia e tudo mais, mas aí você perde o emprego. Ou pior, você nunca mais volta a trabalhar naquela área. Então a gente tem esse desafio social. Quando eu entro com uma ação dessa, você falou sobre reparação, algo protege o meu emprego ou não tem essa proteção? Essa reparação de dinheiro, de grana mesmo, é interessante, não é interessante? A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Podemos. A gente está chegando em alguns campos que ainda a gente tem pouca, diria, jurisprudência consolidada. Explica só para o pessoal o que é jurisprudência, por favor, Sandro. Ok, Léo. São decisões dos tribunais, em geral, que apontam numa mesma direção. Então, às vezes, a jurisprudência, Léo, ela é controversa. Um tribunal decide de um jeito, um juiz decide de outro, né? Um tribunal superior de mais um, mas chega um tempo que ela vai se uniformizando, né? Então, ela vai seguindo uma tendência. A tendência que nós temos hoje na jurisprudência é de que o trabalhador, trabalhadora que sofre esse tipo de assédio, ele é protegido em sua relação laboral. Então, se ele for demitido e ficar provado que foi porque ele não se sujeitou ao assédio, a indenização ela cresce. Ela cresce, ele vai ganhar mais com isso em termos monetários. Qual é o problema cultural, não só do nosso país? O mercado vai retaliar muitas vezes, né? Então, o mercado restrito de algumas áreas aponta para aquele empregado e diz, olha, esse aqui é que denunciou aquele chefe, que entrou com uma ação, é o causador de problemas. Isso, infelizmente, não se resolve em juízo, isso é cultural. Isso é do país, que ainda é paternalista, machista e preconceituoso, com relação a várias categorias, não só, né, que diz respeito às mulheres, mas de cor e de religião. A gente sabe como os evangélicos, eles foram preconceituados, né? São radicais, a gente estava conversando sobre isso, né? É uma questão de visão social. Na verdade, as minorias, né, quase sempre elas se defendem, né, criando um grupo coeso, que é o que acontece com os evangélicos hoje. E que, por incrível que pareça, Rodrigo, a gente estava falando sobre isso, nos Estados Unidos é o contrário. Lá os católicos, eles são muito mais coesos. Eles são muito mais, diria, radicais em seus dogmas, em seus valores religiosos. Então, isso, Léo, tudo faz parte de um contexto social, né? Então, a jurisprudência caminha no sentido de proteger esse trabalhador, trabalhadora, que sofre essa pressão que a gente tem chamado de assédio. Esse trabalhador a gente chama de hipossuficiente, é quem tem menos força. De um lado você vai ter o Estado, de outro você tem normalmente uma empresa, e no meio desse jogo, um trabalhador que precisa de proteção estatal. Então, resumindo, né, existem meios de garantir uma reparação ainda maior. Mas, infelizmente, muitas vezes o trabalhador ele sofre retaliações no mercado que ele está, exatamente porque reagiu. É isso. Estamos quase que numa sinuca de bico aqui. Sim, mas só reforçando o caminho que quem sofrer qualquer tipo de assédio, ele deve levar. O Sandro falou sobre buscar o advogado. Nesse caso, pode buscar o advogado privado, né? Então, contratar realmente um escritório ou a defensoria pública. Vamos lá, desculpa, Rodrigo, mas vamos lá. Vou fazer uma pergunta assim, bem clara. Assim. A defensoria pública funciona? Funciona, com certeza. Ok. Então, vai levar lá, vai te dar uma consultoria, vai te dar um direcionamento do que você deve fazer. Pelo menos esse é só o primeiro passo. Está com dúvida do que fazer, vai na defensoria pública. É para isso que ela está ali. Perfeito. Então, lá no Ceará, chegou lá no Ceará uma mulher me procurou uma vez querendo saber que ela já tinha contratado um advogado e já não tinha mais dinheiro para continuar com a causa dela. Eu falei, por que você não foi na defensoria? Ela, o que é a defensoria? Ela não sabia o que era a defensoria pública. Então, muitas mulheres, muita gente que está escutando a gente hoje não sabe o papel da defensoria ou sabe que ela existe. Então, se você estiver sofrendo qualquer tipo de assédio, você junta esse material e não tem que procurar só um advogado privado. Você pode procurar a defensoria pública, que é uma advocacia pública que está aí para defender a sociedade. Aqui em Brasília, se eu não me engano, a defensoria pública está em alguns lugares. A gente tem aqui no plano piloto, acho que é no TJ deve ter, não é isso? Olha, e também em outras regiões, não é? Fisicamente eu não vou saber te indicar agora, Léo, mas se você buscar no Google, você consegue saber em cada cidade. Como é que é? A pessoa entra, ensina aqui nossos ouvintes, eles vão entrar no Google e fazer o quê? Defensoria DF.
Vai digitar isso. Defensoria. É só essa palavra. Defensoria DF. Vai achar o site, vai ter as localizações. Existe uma unidade deles no setor comercial sul. A quadra exatamente não lembro, mas é ali na frente daquele pátio Brasil, do shopping, ali. Então tem uma unidade ali que eu não sei exatamente qual é o prédio. Esse caminho da defensoria ele é bem interessante, Léo, porque, em tese, todo mundo tem direito de ser defendido por alguém. Todo mundo. Tendo ou não tendo dinheiro, em tese, a pessoa tem esse direito de defesa. Isso é bíblico. Né? A gente lembra que no julgamento do Cristo, mesmo o bandido que estava ali em oposição, escolham, ele teve uma defesa. Né? Então, muito mais a nossa sociedade, isso vem de tempos imemoriais. Então, é preciso que a pessoa, sobretudo que tem menos condição, ela saiba onde procurar. Esse caminho de defensoria que o Rodrigo bem lembrou, Léo, é essencial para que a pessoa possa entender quais são os direitos que ela tem que preservar e as consequências também, né, de uma briga, porque isso, qualquer ação em juízo é um litígio, é uma discussão, né? Evidentemente que vai ter consequências de parte a parte. E, infelizmente, Léo, a nossa sociedade ainda está longe de ser madura com relação à preservação desses direitos, que são os mínimos de equilíbrio entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre católicos e evangélicos. Então, a gente tem muitas questões que perpassam por esse tema do assédio. E dentro do serviço público também. Sim. E tem uma questão bem interessante também, Léo, trazendo essa discussão, quando você tem agentes públicos fora do horário de expediente, que se envolvem em confusões. A principal, talvez, dos últimos dias, foi aquela entre os dois policiais. Dois policiais armados, aparentemente com armas da corporação, né, por uma questão política que também, né, tem entrado num de nós ou eles. Né, a gente tem vivido isso em famílias, nos lares, né, entre amigos, né? Chegou-se às vias de fato, infelizmente, com a perda de uma vida, simplesmente porque um acredita num lado e outro acredita no outro. Como é que fica o papel do Estado nesse caso? Ou ainda comparando, como é que fica o papel do Estado, vou trazendo para a nossa realidade, naquele caso da procuradora, o que fazer, né, a quem procurar, de que maneira que eu posso ser reparado? Essa vida nunca vai ser recomposta, nunca. Mas essa pessoa que estava com a arma fora do horário de expediente, os dois, tinha condições de estar com a arma? Né, podia estar portando a arma ali naquele momento, num clube, olha, policial, ok, mas no momento, né, podia estar armado. Um sai, vai em casa, busca a arma, volta buscando retalhar o que eu não sei ainda. Se era uma discussão antiga, se houve agressão inicial, se era uma vingança, se era uma questão meramente política. Como é que fica o Estado? Porque nesse caso a gente já foi além do assédio. Né? A gente passou o assédio, é o limite para que você chegue a uma violência. O assédio é uma violência. Mas e quando isso chega às vias de fato? A agressão, como no caso dos procuradores, ou a perda de uma vida. Em tese, né, o Estado teria que responder no caso do procurador, evidentemente, ali, né? O Estado teria que promover a reparação. E depois ele tentar responsabilizar quem agrediu. Evidentemente, dando as vias de defesa para todo mundo. Okay. No caso dos policiais, a questão é muito mais profunda. Porque envolve a liberdade política e o respeito a ela. Então a gente, né, antevê e faz também aqui, né, do nosso momento aqui, um clamor, a possibilidade disso recrudescer, de se aumentar, né, por conta desse arrefecimento que nós temos aí das vias políticas. Então o que a gente pede, né, como servidores, como cidadãos, é que as pessoas ponderem. Ali foram perdidas, na realidade, duas famílias. A do pai que falece e a do pai que está vivo, mas que vai responder por isso, com provável prisão. Então, são famílias ali desarticuladas, sabe, que, enfim, infelizmente, tem trazido essa questão do limite do assédio, porque também existe um assédio nessa condição política hoje, né, falta de respeito, para o plano da violência. Então, é uma questão muito sensível. Por isso que a gente fez questão de trazer aqui. Muito bom, muita coisa hoje aqui, excelente bate-papo. Pessoal, a gente precisa terminar. Fala as finais aí, por favor. Vamos lá, Rodrigão. Mais uma vez, deixar um grande abraço para os ouvintes aqui da Rádio Sara. E semana que vem estaremos de volta com mais um tema polêmico para a gente municiar nossa população de direitos e garantias e elas saberem como elas vão se defender. Maravilhoso. Você que quiser seguir o Rodrigo lá nas redes sociais, lá no Instagram dele, vale muito a pena, é @RodrigoLimaProf, tudo junto. Daqui a pouco a Vieta vai falar de novo aí. Sandro, bom tê-lo aqui presencialmente, volte mais vezes, venha para a tua terra, que aqui é a tua terra também. Também. Eu queria agradecer, Léo. Só queria fechar aqui o nosso encontro com uma frase de esperança. A sociedade brasileira tem melhorado bastante no respeito às condições.
né, de mulheres, de negros, de minorias, né, sem pauta política, como cidadãos. Então é importante essa discussão que você traz aí para o nosso público, o grande público aqui da rede, para que todo mundo saiba que o mais importante começa em casa, o respeito pelas pessoas, pela família e pela religião. Obrigado. Maravilha, maravilha. Lá no Instagram, pessoal, professor mesmo, professor Sandro Bernardes, professor Sandro Bernardes, tudo junto lá no Instagram, vale a pena seguir também. Sandro, Rodrigão, obrigado demais. Sexta-feira que vem, estamos de volta, hein?